E aí, pessoal, bora resolver essa questão aqui de biologia do Enem 2024. Em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes nos tubos 1, 2 e 3 são classificados respectivamente como. Tá, sem ler o enunciado, a gente já sabe que alguma pessoa fez um tipo de experimento que usou três tubos de ensaio, como ele mesmo nos disse, e ele botou micro-organismos. E o que são micro-organismos? São seres vivos da ordem de 10 a menos 6, porque esse micro, ele é o 10 a menos 6, ele é um submúltiplo, representado por essa letra aqui esquisita, né? Então vamos lá. A gente sabe que esses organismos são muito pequenininhos, porque são micro, e ele utilizou esses seres vivos no experimento. E a gente quer saber, em relação ao metabolismo energético deles, o que o cara conseguiu examinar, analisar diante desse experimento. Aí agora a gente vai saber o que ele fez. Utilizando-se um mesmo meio nutritivo, três gêneros bacterianos diferentes foram submetidos ao cultivo em tubos de ensaio. Tá. Então, utilizando o mesmo alimento para as três bactérias, ele pegou três bactérias diferentes, né, três gêneros bacterianos diferentes, e ele colocou eles no cultivo em tubos de ensaio. E o que significa cultivo? Cultivo lembra de agricultura, pô. Você tem um solo, aí você semeia esse solo com sementes de uma certa coisa, né, qualquer, e essa coisa ela vai se desenvolver e vai virar depois plantas, vegetais, leguminosas que vão servir de alimento para nós humanos ou para outros animais. Então, o que é cultivar? É desenvolver. Ou seja, ele submeteu essas bactérias ao desenvolvimento dentro desses tubos de ensaio. E uma coisa muito importante de vocês perceberem é que esses tubos de ensaio, eles não estão fechados, eles estão abertos. E isso vai ser muito importante para a nossa resposta. Após certo período de crescimento da cultura bacteriana, em condições físico-químicas ideais, ou seja, em temperatura ideal, no pH ideal, com uma salinidade ideal, dentro desses tubos de ensaio, ele conseguiu desenvolver essas bactérias. Isso que significa condições físico-químicas ideais. Observou-se que o padrão de distribuição das células, representadas por pontos na figura, ao longo dos tubos era diferente em cada um dos casos. Ou seja, a gente não tem a mesma situação no 1, no 2 e nem no 3. Em cada um ocorreu um desenvolvimento diferente. Por quê? Porque as três bactérias eram diferentes. E o que elas diferem entre si no metabolismo energético? Porque a gente já viu aqui no enunciado. E o que é o metabolismo energético? É o conjunto de reações químicas que um ser vivo faz para sobreviver. Dentre eles tem respiração celular, que pode ser anaeróbica, quando não tem oxigênio envolvido, e pode ser aeróbica, ou seja, que tem oxigênio envolvido e o organismo depende do oxigênio. Aí a gente vai ver agora de novo e vai responder. Em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes nos tubos 1, 2 e 3 são classificados respectivamente como. Tá, então vamos lá. Sem ler as alternativas, que eu não quero nenhum macete aqui para vocês, eu quero ver exatamente aqui. Eu peguei essa imagem e ampliei para a gente estudar ela, pô. Aqui nesse frasco 1, esquece os outros dois. Nesse frasco 1, vocês concordam comigo que tem muito oxigênio aqui fora. Lembra que eu disse que o oxigênio não, que esses tubos não estavam fechados? Pronto. Então, isso permite a entrada dessas moléculas de oxigênio. Então, quanto mais oxigênio você tiver aqui na superfície, mais essas bactérias do gênero 1 vão se concentrar na superfície. Ou seja, vocês concordam comigo que para elas sobreviverem, essas bactérias do tipo 1, elas precisam de oxigênio. Porque se você tem muito oxigênio aqui na superfície e elas se concentram em cima, é porque elas precisam desse oxigênio. É como se fosse um peixe que morasse aqui dentro e tivesse que subir para pegar esse oxigênio e depois voltar. Claro que não é um peixe, meu irmão, isso é bactéria, não tem nada a ver. Mas é uma analogia para vocês entenderem. Agora, esquece esse frasco 1 e vamos seguir para os outros dois frascos. No frasco 2, ainda continua tendo oxigênio aqui, porque nenhum dos tubos está fechado. E se nenhuma bactéria está concentrada aqui em cima, é porque elas têm pavor de oxigênio. E se elas têm pavor de oxigênio, elas são anaeróbicas, porque elas não permitem, elas não querem oxigênio para fazer respiração celular, já que a respiração delas é anaeróbica.
pode ser uma fermentação que elas estejam fazendo aí. Então, se essas bactérias entrarem em contato com o oxigênio, elas podem até morrer, porque elas são o oxigênio é como se fosse tóxico para elas. Elas não querem, não precisam. Então, esses organismos do frasco 2 são anaeróbicos estritos. Estrito significa que você só pode ter aquilo naquela ocasião. Estrito é a mesma coisa que restrito, só aquilo, só pode ter isso. No um a gente viu que é aeróbico, estrito, porque as bactérias estão perto do oxigênio. No 2 elas estão longe, então elas são anaeróbicas estritas. Agora no 3 se não é um e nem o outro, vai ser o quê? Obviamente vai ser anaeróbico facultativo. Ou seja, o que que é uma coisa facultativa? Faculdade. Faculdade de medicina, faculdade de fisioterapia, faculdade de enfermagem. Faculdade é uma coisa que você pode escolher. Então, facultativo é algo opcional. É algo que você pode escolher. Então, essas bactérias do tipo 3, elas estão perto do oxigênio, mas tem muitas bactérias que estão longe, intermediário ou perto também do oxigênio. Então, se existem muitas bactérias desse mesmo tipo que estão em diferentes alturas nesse frasco, é lógico que elas são anaeróbicas facultativas, porque tem umas que preferem e tem outras que não preferem a presença do oxigênio. Portanto, a resposta correta é a letra C, porque a gente vai ter aeróbico ou aeróbio estrito no primeiro, já que eles estão perto do oxigênio, anaeróbio estrito no 2, já que eles estão longe do oxigênio, e anaeróbio facultativo, que também pode ser aeróbio facultativo, né? Então, a gente ficou aqui com a nossa resposta C, que é a certa, e as outras não podem ser porque elas vão só tirar na ordem ou colocar uma coisa a mais ou a menos. Então, não pode ser nem a A, nem a B, nem a D e nem a E. Portanto, resposta C é a letra certa. Espero que vocês tenham entendido e fiquem com Deus aí, bons estudos para vocês. Não esquece de dar um like e se inscrever. Até a próxima.